Oi, nono, tudo bem? Turma, nós agora vamos deixar a água um pouquinho de lado, vamos caminhar na nossa apostila e vamos falar sobre os sais minerais. Aí você vira para mim e fala assim: ai, Cris, que assunto mais chato, pelo amor de Deus, eu tenho que estudar matemática, eu tenho que estudar redação, eu tenho que estudar física, química, eu tenho mesmo que aprender sais minerais? Tem. Por quê? Porque, turma, hormônios têm sais minerais. As reações químicas precisam de sais minerais. Algumas proteínas precisam de sais minerais. Algumas enzimas só são ativadas com sais minerais. O meu corpo só funciona se eu tiver sais minerais. E sais minerais, eles não são produzidos pelo nosso corpo. Então, nós precisamos adquiri-los na alimentação. Sais minerais vêm da dieta. Mas, Cris, tá bom. Quem são os sais minerais? Nós conhecemos os sais minerais como o cálcio, o ferro, o iodo, o sódio, muitos outros, certo? Turma, cálcio, ferro, iodo, sódio, cloro são importantíssimos para a nossa saúde. Se você não tiver cálcio, você não vai ter osso, concorda? Se você não tiver ferro, você não vai ter sangue circulando, levando oxigênio, você vai ter anemia. Sem iodo, você vai ter problemas na tireoide. Sem sódio, você não vai ter o impulso nervoso, você não vai ter a contração muscular, você não vai ter a regulação da água no seu organismo. Isso porque eu coloquei só 4. E eles são mais, tá? Então, atenção ao estudo dos sais minerais. Essa parte da nossa matéria também tem bastante relação com a química, certo? Então, atenção, vocês já têm química? Bom, sais minerais, eles formam de 3 a 5% da nossa massa, ou seja, 3 a 5% da nossa matéria. Nós somos de 3 a 5% de sais minerais. Se comparar com água, né, gente, é muito pouco, porque nós somos 70% de água, mas sem eles a gente morre, tá bom? Os sais minerais, turma, eles são obtidos pelos animais, então, através dos alimentos. Nós temos que comer os sais minerais. Os vegetais, as plantas, não. As plantas, elas absorvem através das raízes. Então, as plantas retiram os sais minerais do solo. Planta come terra? Não. Ela só retira do solo água e sais minerais. A comida, ela faz pela fotossíntese, tá? Vamos falar dos mais importantes, e eu já citei ele aqui em cima, ó. Um dos sais minerais indispensáveis, importantíssimos para o nosso corpo, é o famoso cálcio. O cálcio, gente, ele forma os nossos ossos, os nossos dentes, as conchas dos moluscos, concha de ostra, concha de mexilhão, tudo é de cálcio. A casca do ovo. E perceba que aqui há uma similaridade, ó. Ossos, dentes, conchas e casca de ovo são brancas, porque o cálcio tem cor branca, certo? O cálcio, ele dá rigidez às estruturas esqueléticas, ou seja, é ele que faz o osso ficar duro, o dente ficar duro, a concha ser dura. A dureza, ela é provocada por esse sal mineral que é o cálcio. Tá? Então, ele é um dos elementos mais abundantes do corpo humano, porque tem uma grande quantidade de cálcio nos nossos ossos. E a falta de cálcio, ela vai trazer doenças, como, por exemplo, o raquitismo e a osteoporose. O raquitismo, gente, é a falta de cálcio, também falta de vitamina D, e ela provoca ossos tortos e ossos fracos. Um osso fraco quebra com muita facilidade. A osteoporose, que é muito comum em mulheres da menopausa para frente, ela provoca ossos fracos. Quem tem osteoporose quebra a perna com facilidade, quebra braço com facilidade, porque a falta do cálcio não deixa o osso rígido. Essa rigidez que nós acabamos de falar, ela acontece por causa do cálcio.
certo? Bom, deixa eu virar aqui a folha. Bem, por que que o cálcio ele é tão importante? Porque além de fazer parte dos ossos e dos dentes, ele participa da coagulação sanguínea. O seu sangue só estanca porque tem a presença de cálcio. Ele faz parte da contração muscular. Gente, olha a importância. Você só anda, só dança, só corre, só conversa, porque o cálcio ele vai ajudar no movimento de encurtamento do músculo. E ele também participa da transmissão do impulso nervoso. Você só pensa porque o cálcio participa lá das suas células, dos seus neurônios. Você quer mais um motivo para comer cálcio? Não precisa, esses já são excelentes. E de onde que você vai tirar o cálcio? O cálcio, ele é abundante no leite, tá? Ele é abundante nos grãos, nos legumes, nos peixes, tá? Leite e derivados são grandes fontes de cálcio. Leite, queijo, iogurte, manteiga, que mais que vem do leite? Requeijão, creme cheese, tudo que vem do leite você pode comer que tem muito cálcio, certo? Bom, outro elemento muito importante para o nosso corpo é o fósforo, cujo símbolo químico é P. Gente, o fósforo, ele faz parte também dos nossos ossos, das nossas estruturas esqueléticas. Então, o nosso osso, ele tem muito cálcio e muito fósforo. Além disso, olha a importância do fósforo. Ele está presente na molécula do DNA e do RNA e do ATP. Príncipes, vocês sobrevivem sem DNA? Sem ATP? O ATP é a molécula da energia. Não! O fósforo, ele faz parte do DNA. Você lembra das bases nitrogenadas? Elas, além de ter o elemento nitrogênio, elas têm um grupo fosfato. O ATP tem 3 grupos fosfato, certo? Onde que eu encontro fósforo para comer? Novamente, em leite, derivados, em carnes, peixe, que é um tipo de carne, e cereais. Quem são os cereais? Aveia, grão de bico, os grãos, tá? Aqueles que estão na moda agora, que as mulheres lá fit usam muito, quinoa, que mais? Gergelim, tá? Cereais, eles são ricos em fósforo. Bom, um elemento que eu não posso deixar de falar jamais para vocês é o ferro. Cai em provas, tá, gente? Ferro e cálcio caem em provas. Aliás, ferro não. Cálcio caiu recentemente no Enem. E ela fazia uma alusão às semelhanças às estruturas ósseas, tá? Ferro também cai com frequência. Os sais minerais ferro, gente, eles são importantes porque fazem parte das proteínas, tá? Principalmente a hemoglobina, que é a proteína que tá no sangue dentro da hemácia que carrega o oxigênio. Sem ferro, a gente tem uma doença chamada anemia. Onde que eu encontro ferro para comer? Nas carnes, nas vísceras, fígado, tá? Fígado é ótimo, cheio de ferro. Nas verduras com folha verde escura, espinafre, couve, brócolis, o feijão também tem ferro, tá? Antigamente costumava-se pegar uma ferradura de cavalo, né, que é feita de ferro, e cozinhar no meio do feijão e dar para criança. Funciona, tá? A ferradura, como é feita de ferro, ela vai soltando os átomos de ferro lá e a gente come isso. E esse ferro que a gente come, ele vai para onde? Ele vai lá para a hemoglobina, que é uma proteína que fica dentro das nossas hemácias e que transporta o oxigênio. Se a pessoa, turma, não tiver ferro, olha o que acontece. Vamos lá. Vou mudar aqui de cor de caneta. Se a pessoa não se alimenta com ferro, ela não forma hemoglobina, porque hemoglobina tem ferro na constituição. Sem hemoglobina, não acontece o transporte de oxigênio e vai dar o que na pessoa? Anemia. E essa anemia, ela vai ser acompanhada de cansaço, de fraqueza. Por quê, gente? Porque o oxigênio
que gruda na hemoglobina que está dentro da hemácia, ele se une à glicose para fazer o ATP. E o ATP é a molécula de energia. Então, olha como que uma coisa atrapalha a outra. Se eu não como ferro, eu não formo hemoglobina. Sem hemoglobina, eu não transporto o oxigênio para as células. E sem o oxigênio, eu não formo a energia. Aí fico cansado, fraco, anêmico. Então, meu filho, vai lá. Come carne, espinafre, couve, brócolis, feijão, sem frescura. Pega você lá uma ferradura, um ferro, cozinha junto com o feijão e come. Não dá moleza não, tá? Outro sal mineral importante, mas eu não vou ficar muito tempo nele porque ele não cai tanto em provas, é o magnésio. O magnésio, ele é um sal mineral que faz parte da clorofila. A clorofila é aquele pigmento verde que captura a luz para fazer fotossíntese, tá? A clorofila é uma grande fonte de magnésio. O magnésio também é importante para fazer ATP, certo? Agora, o sódio. O sódio, turma, muita atenção ao sódio, tá? A fórmula do sódio é Na. Sódio, sal mineral sódio, gente, ele é importantíssimo para o nosso corpo, porque assim como o cálcio, o sódio também participa da condução do impulso nervoso. O sódio, ele também participa do equilíbrio hídrico osmótico. O que é isso? Nós sabemos, turma, ou se vocês não sabem, aprendam agora. O sódio, ele é um sal mineral que tem uma característica. O sódio, ele atrai água. Ele ama a água, ele quer água. Então, onde tem sódio, a água vai. E aí, o que acontece? Se onde tem sódio a água vai, esse sódio ele ajuda a fazer o equilíbrio hídrico, que é o equilíbrio da água no meu corpo. Então, se eu me alimento com sódio, o meu corpo vai ter mais água, porque o sódio atrai a água. Se eu como pouco sódio, eu vou ter menos água, porque aí vai ter pouco sódio para atrair a água. E na nossa alimentação, o sódio é o sal da cozinha, né? O sal da nossa cozinha, aquele branquinho de temperar a comida, o sal que nós consumimos diariamente, ele contém sódio, tá? O sal, na verdade, ele tem, além de sódio, tem cloro. Então, essa molécula se chama NaCl, cloreto de sódio. Cuidado com o sódio, tá? Agora, se você come sódio demais, como o sódio atrai água, ele vai aumentar a pressão arterial. Sódio aumenta a pressão, sal aumenta a pressão. Por quê? Porque o sódio, ele atrai água. Então, quanto mais sódio você come, mais água vai entrar para o seu sangue. E aí, muito sangue dentro da veia é pressão alta. Por que isso é problemático? Porque tem tanto sangue dentro da veia que ela pode estourar. E se estoura no coração, morte. Se estoura no cérebro, morte também. No pulmão, também. Então, cuidado com o sódio, tá? Outro sal mineral que também é importante é o potássio, cuja fórmula é K, tá? O potássio, gente, ele faz os mesmos papéis, as mesmas funções do sódio. Ele também participa do impulso nervoso e da manutenção do equilíbrio hídrico. Então, é a mesma função do sódio, tá? Eu encontro potássio nas carnes, no leite, em frutas, tá bom? O cloro, gente. Cloro nós conhecemos porque o cloro, ele mata micro-organismos, né? Quando eu vou limpar a piscina, eu coloco o quê? Cloro. A água que nós bebemos, que vem da Copasa, ela tem cloro. Porque o cloro, ele tem ação antibiótica, ele mata a vida, né? Mas no nosso corpo, o sal mineral cloro, ele também ajuda no equilíbrio hídrico e ele está presente no estômago, porque ele faz parte do ácido que tem no estômago. Esse ácido lá do estômago é o HCl. O H é de ácido, o Cl é de clorídrico. Então, o ácido clorídrico, ele é o ácido do nosso estômago, tá? Onde que eu encontro o cloro? No sal de cozinha. Por que no sal de cozinha? Deixa eu voltar aqui para você ver. Olha lá, porque o sal de cozinha, ele é uma mistura de sódio e de cloro, tá bom?
O iodo, turma, o iodo também é extremamente importante, porque ele faz parte dos hormônios da tireoide, que são o T3 e o T4. O meu corpo só faz o hormônio T3 e só faz o hormônio T4 se tiver iodo. O iodo, ele entra no T3 e entra no T4. E quem que produz T3 e T4? A tireoide, que é uma glândula que está aqui no meu pescoço. E o que esses hormônios fazem? Eles regulam o nosso metabolismo, que é as reações químicas que acontecem aqui no nosso corpo. Então, turma, o iodo, ele é importante porque ele vai manter a tireoide saudável e os hormônios que a tireoide produz, que regulam as nossas reações químicas, tá? O iodo, ele tem origem nos alimentos do mar, em vegetais também. Só que ele é tão importante que há uma lei hoje que obriga as empresas que vendem sal a colocar o iodo no sal. Se você pegar o pacotinho de sal, vem escrito assim, sal iodado. Quer ver? Olha aqui, na minha casa tem um pacote de sal. Aqui, ó, sal refinado extra iodado. Então, esse sal aqui, tá? Ele tem NaCl. Vamos ver aqui os ingredientes? Cadê os ingredientes? Aqui, ó, olha o que contém no sal. Foca aí, telefone. Focou. Olha lá. O que tem aqui, gente? O que é o sal? O sal é sódio e esse aqui tem iodo, ó. Esse aqui não tem cloro, tá? Mas outros têm cloro. Então, esse sal aqui é um alimento fonte de sódio e fonte de iodo. E o iodo, ele participa, então, dos hormônios da tireoide. Se a pessoa não tiver o iodo, turma, no corpo, ela vai ter um papo chamado de bócio. A carência, a falta de iodo, forma o bócio, o papo, que é, na verdade, o aumento da tireoide. A tireoide pensa assim, Lara, você não tá comendo iodo, não? Então, eu vou aumentar de tamanho para tentar capturar iodo do seu corpo. Só que você não tá comendo, aí ela vai crescendo mais, e ela vira um papo. E não pode operar, porque o papo é a tireoide crescida. E nós precisamos dela para fazer o T3 e também para fazer o T4. Certo, turma? O iodo é muito importante. Bom, dei pause. Mais um sal mineral importante é o cobre, tá? O cobre, ele é importante para alguns animais. Por quê, gente? Porque ele faz parte de um pigmento chamado hemocianina, tá? Que é um pigmento respiratório de crustáceos, de aracnídeos e de moluscos. Então, ele é muito importante para esses animais, porque o cloro, ele forma o cobre forma a hemocianina, que é um pigmento azul que transporta oxigênio nestes animais, tá bom? E para finalizar o nosso estudo dos sais minerais, ignorem a data, tá, gente? Por favor. A matéria é a mesma, né? O ano que passou. Flúor. O flúor, nós sabemos, turma, que é importante para os dentes, né? O flúor ajuda a preservar o esmalte dos dentes. Ele também fortalece os ossos e o flúor ele é encontrado na água. A água, ela é uma água fluoretada, uma água com flúor, justamente porque os cientistas já descobriram faz tempo que esse flúor, ele ajuda a fortalecer o esmalte do dente e dificulta o aparecimento das cáries, né? Então, as empresas que tratam a água fazem a fluoretação, que elas adicionam flúor na água potável lá nas estações de tratamento. E esse flúor tem a finalidade de reduzir as cáries. E funciona, viu, turma? Funciona bem. Tranquilo? Então, a gente termina aqui. Eu quero ver se eu consigo um produto cheio de sais minerais para mostrar para vocês. Fique aí mais um pouquinho. Turma, eu peguei aqui na minha casa um pacote de granola, ó. Granola, né? A granola é um conjunto de cereais, né? Eu gosto disso aqui.
E, gente, olha como que é um alimento bom, cheio de sais minerais. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai focar aqui. Foca, telefone. Aqui. Essa granola aqui que eu como, olha aqui que ela tem de sais minerais, turma. Ela tem cálcio, que vai fortalecer os meus ossos e os dentes. Vai ajudar na transmissão do impulso nervoso, na coagulação sanguínea e na contração muscular. Ela tem ferro, olha aqui, ferro, que vai fortalecer o meu sangue, que não vai deixar me dar anemia. Ela tem sódio, lembra do sódio? Tem sódio no sal também. O sódio faz o equilíbrio da água no meu corpo, porque ele tem a propriedade de atrair água. Ele também participa do impulso nervoso. E tem outros nutrientes, turma. Tem gorduras aqui, tem proteínas, tem carboidratos, certo? Mas observe que tem, ó, 3 importantes sais minerais. Quando vocês forem fazer uma compra, verifique se tem sal mineral. É muito importante para o nosso corpo ficar saudável, tá bom? Então, terminamos assim. Vou deixar a atividade para vocês. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!